paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? Amém, glória a Deus, alegria poder estar com vocês, servindo vocês em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um cenário que vocês conhecem bem, da vida do rei Davi. E no capítulo 11, no verso 1, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em casa, no tempo em que os reis saíam para a guerra. Davi ficou em casa. Grava isso aí. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, mesmo sabendo que ela era casada com Urias. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu, ela ficou grávida, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: grávida estou, pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi para Urias como ficava Joabe e como está o povo na guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou na porta do rei, na porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desce para a tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, o meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. Hei eu de entrar e me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela tua alma, não farei tal coisa. Pai querido, fala conosco, Senhor. Continua falando conosco. Tira, Pai, o véu da nossa mente agora. Senhor, acesse as fortalezas da mente nessa hora. Que possamos sair daqui curados, meu Pai, com nossas fortalezas destruídas, Pai. Lavados com o sangue de Jesus e purificados de todo o pecado, Senhor. Nós oramos, repreendemos toda a ação de Satanás nesse momento. Que cada vida esteja aqui, Senhor, cativa ao Teu Espírito Santo, com os pensamentos obedientes a Cristo Jesus. Nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos ver aqui, desde o começo, Deus vai nos mostrar aqui dois princípios muito importantes. Quando está dizendo que no tempo que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. E ele ficou em casa e, distraído, cometeu um pecado de adultério. Aqui tem dois princípios. Aqui está dizendo que pecado sexual acontece quando você está onde não deveria estar.
que você está no lugar que você não deveria estar. Davi era para estar na guerra, na frente do seu exército. Sabe por que ele não estava? Porque para ele não tinha mais inimigo significativo que o fizesse sair para uma batalha. Outro princípio. Quando nos sentimos seguros, quando achamos que não estamos correndo risco de queda, é aí que está a nossa queda. Aquele que pensa que está de pé, cuide para não cair. Quando achamos que não temos mais inimigo significativo para vencer na nossa vida, é aí que está o perigo da nossa vida espiritual. É aí que estamos correndo o risco de uma queda espiritual da nossa vida. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele passou por cima desses dois princípios. E ele então se envolveu com uma mulher casada, o Eteu, Urias, o Eteu. E o que significa Urias no hebraico? Olha que interessante, Urias significa o Senhor é um fogo. E o que tem isso a ver com Davi? O que esse fogo tem a ver com Davi? Nós vimos aqui um plano sagaz de Davi. Engravidou Batseba, mas para se livrar da responsabilidade do pecado do adultério, como que ele fez para esconder isso? Mandou chamar Urias, o marido dela, e despistadamente perguntando como é que estava a guerra, como é que estava Joabe. Pretexto. Eu não estava nem um pouco preocupado em saber como é que eles estavam. E mandou Urias para casa. Embriagou Urias com a esperança que ele fosse para casa. E lá se deitasse com sua esposa, a gravidez, então, consequentemente, seria do marido. Problema resolvido, né? Pecado enterrado, pecado escondido. Só que aconteceu o quê? Urias, um servo fiel, esse fogo acende justamente aqui. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas. Quer dizer, o meu exército está em guerra. E eu vou ficar aqui e ir lá para deitar com a minha mulher? Não, senhor. Eu vou ficar aqui. E não foi. Esse fogo é uma luz que acendeu ali, é o fogo do Espírito Santo, trazendo luz para Davi, para que ele se arrependesse a tempo. Deus deu tempo para Davi se arrepender. Só que o que Davi fez? Mandou uma carta através de Urias para Joabe, para que Joabe colocasse ele na frente da guerra, para que ele fosse morto e assim se livrasse dele. Queridos, aconteceu algo gravíssimo aqui. De todos os pecados do rei Davi, o que Deus tinha contra ele é ter matado Urias. Por quê? Porque ele apagou o fogo. Ele apagou o fogo do Espírito que Deus levou para acender, para trazer luz à verdade que ele estava tentando esconder. É um pecado grave apagar o fogo do Espírito Santo quando ele incide em nossas vidas, trazendo a verdade que nós precisamos nos arrepender dela. É dessas verdades que nós precisamos ser libertos e curados. Esse é o câncer da nossa alma. Tem um texto que a gente gosta muito, eu gosto de citar ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né, igreja? Mas e quando Deus é contra nós? Já pensaram nisso? E quando Deus é contra nós? E aí? Sabe quando Deus é contra nós? Quando os nossos pecados estão escondidos. Quando eles estão ocultos e não são confessados. E por várias vezes o fogo do Espírito Santo vem, a luz do Espírito Santo vem trazendo você a tristeza, para te trazer arrependimento. Sabe como é que a gente se arrepende? Quando vem uma tristeza do céu,
Paulo fala que essa tristeza vem de Deus para nós, porque nem para arrepender nós podemos sozinhos, de tão bom que nós somos. A nossa natureza não quer Cristo, nós somos inimigos da cruz. As nossas guerras começam, sabe quando? Eu tive que colocar todos os meus vales no livro, porque muita gente pensa que os nossos vales começam numa enfermidade grave. As nossas guerras começam quando Cristo converte o nosso coração. Porque aí vamos ver duas guerras dentro de nós. A carne militando contra o Espírito. E o Espírito militando contra a carne. É aí que começam as nossas guerras. É aí que começam os nossos vales. Foi aí que começou os meus vales e as minhas guerras começaram aos 13 anos de idade. Sofri muitas baixas. Porque era uma guerra da carne e do Espírito, o tempo todo, queridos. Mas em Cristo Jesus nós somos livres para dizer não ao pecado. Em Cristo Jesus nós estamos livres da condenação eterna, da ira vindoura sobre o pecado original, o pecado que o primeiro de nós cometeu e trouxe para toda a humanidade. Foi através do pecado do primeiro de nós, a queda depravou, deformou a nossa natureza. E Jesus veio à cruz para isso. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O pecado foi perdoado na cruz, o pecado da maldição, o pecado que nos condena à vida, uma vida de sofrimento, uma vida eterna sem Deus. O pecado que nos condena ao inferno. Mas enquanto vivermos aqui, há ainda uma natureza pecaminosa dentro de nós. E todos os dias a palavra vai nos ensinar que nós temos que despojar do velho homem e revestir do novo. Esse é o novo nascimento. É assim que a transformação acontece na nossa vida. E Paulo ensina isso aos Efésios. O que é isso? É deixar de fazer o mal, e não só deixar de fazer o mal, mas colocar o bem no lugar. Aquele que mentia, não minta mais. Mas não é só deixar de mentir. É falar a verdade uns com os outros. Esse é o despojar do velho e o revestir do novo. Queridos, nós estamos vivendo um tempo perigosíssimo agora, que antecede a volta de Cristo. Nós temos que falar muito da Bíblia como nossa regra de fé e prática, como a palavra de Deus, firmar isso no nosso coração mais do que tudo, que nós vamos enfrentar algo aí, estamos enfrentando algo muito perigoso, que destruiu o Evangelho na nação americana, destruiu o Evangelho na Europa e está prestes a fazer isso com o Brasil. Nós estamos falando do liberalismo teológico. O que é isso? Eles estão tentando informar, colocar na mente das pessoas que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que ela tem que ser atualizada. Que ela só contém a palavra de Deus. O que quer dizer isso? Que pecado agora é relativo. Que você vai ler a Bíblia com suas lentes. Não mais com as lentes do Espírito Santo de Deus. Nosso embate, até agora, foi muito contra o humanismo e o triunfalismo dentro das igrejas. O humanismo que entronizou o homem e destronou Deus. Esse evangelho diluído enfermou muitos. Nós estamos com uma nação, com uma igreja evangélica brasileira, cristãos enfermos. Enfermos. Por causa do evangelho que tem sido pregado na maioria das igrejas. E agora nós estamos vendo um perigo muito pior do que o triunfalismo e o humanismo. O triunfalismo é pregar só o poder de Deus. É descartar o outro evangelho, o evangelho que prega contra o pecado, o evangelho que prega o juízo de Deus, a vinda do Filho de Deus. O triunfalismo só vai ensinar
sobre os milagres, as curas, os sinais. As igrejas lotadas, com multidão atrás de sinais. Sendo que a palavra de Deus fala que aqueles que creem, os sinais seguirão aqueles que creem. Nós não precisamos ir atrás de sinais. Nós não precisamos ser essa multidão que vai atrás de sinais. Queridos, sinais passam. O maior milagre é Cristo transformar você, é transformar seu coração. Por isso que o triunfalismo é preocupante. Nós somos triunfantes, é diferente, triunfo. Nós triunfamos em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, em todas essas coisas, não sem essas coisas, não sem problemas, não sem tribulação, mas somos mais do que vencedores em toda a tribulação, em toda a aflição. Graças a Deus que nos fez triunfar em Cristo Jesus. É diferente de triunfalismo, que leva o povo para adorar a Deus só pelo que Ele tem para dar. A cruz não é para você ir para receber. A cruz é para você ir até ela e abraçar ela e entregar aquilo que você tem que entregar para Cristo. A sua vida, sua obediência, sua disponibilidade. Ah, vai ter vitória? Vai ter vitória. Vai ter alegria? Vai ter alegria. Mas também vai ter renúncia. Vai ter um caminho estreito. Mas é um caminho que nos leva para a eternidade. Nós não somos daqui, igreja. Nós estamos voltando para casa. E nós estamos sendo invadidos por uma falsa igreja que vai tomar uma forma que vai assustar vocês. E Deus permitindo, está permitindo porque é profético. Quantos jovens foram doutrinados pelo liberalismo teológico? Você pode fazer tudo. Deus te ama do mesmo jeito. Lá em Jeremias, Deus vai dizer através de Jeremias: estão curando a ferida do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. O que Deus está dizendo aqui? A ferida é o pecado. E aquele povo, israelitas, por ter a lei e o templo em Jerusalém, eles pensavam que estava tudo bem, não tinha problema nenhum. Eles estavam garantidos por Deus. Jeremias está dizendo que estão curando a ferida do meu povo levianamente. Dizendo paz, paz, quando não há paz. Sabe o que é isso? É uma pessoa entrar no consultório de um médico, tendo um diagnóstico de um câncer, e o médico mandar ele para casa com antigripal. É o que o evangelho moderno está fazendo hoje com a igreja. Isso é curar a ferida levianamente. A ferida é o pecado. Precisamos voltar a dar nome aos bois, igreja. Adultério é pecado. Inveja é pecado. Mentira é pecado. Fofoca, contenda é pecado. Suborno é pecado. Sonegação de impostos é pecado. Relações homossexuais é pecado. Fornicação é pecado. Ah, mas está todo mundo fazendo, mas os de Cristo não fazem. A igreja de Cristo é lavada, remida no sangue de Jesus. Aqueles que estão limpos nessa hora vão se limpar mais. E os que estão sujos vão se sujar mais. Então a igreja se coloque, se posicione, acorde, desperte dessa vida de pecado, e principalmente pecado oculto. Confesse a Deus, confesse a um irmão maduro, espiritual, uma irmã que seja madura. Confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros, para que sejamos curados. Paulo aos Romanos 12, ele vai falar: rogo-vos, pois, a Deus, a misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não tomeis a forma deste mundo,
mas sejais transformados pela renovação da sua mente, para que podeis experimentar o quê? A perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Paulo está dizendo lá aos romanos, pelo amor de Deus, ele está falando, que o culto de vocês seja um culto de sacrifício, o seu corpo, o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Você apresente a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto que Deus quer. O culto não começa aqui. Não começou quando você chegou. O culto começou lá na sua casa quando você acordou. O culto é como você trata a sua esposa. O culto é como você lida com seu marido e seus filhos. O culto é como você se posiciona, é o seu procedimento para os seus vizinhos. Aqui é uma extensão desse culto. Quando nós chegamos aqui em comunhão uns com os outros, isso agrada muito a Deus, para adorarmos juntos, mas o culto já começou. Quando essas portas se fecharem e a gente sair, as paredes continuam, mas o templo, que é você, vai sair por aquela porta. A igreja vai sair por aquela porta. Quando chegar em casa, é a igreja que está chegando em casa. Amanhã no trabalho, é a igreja que está indo. Amanhã lá na escola, a igreja que vai estar lá. Você tem que manifestar o reino de Deus aonde você estiver. É isso que Paulo está falando, pelo amor de Deus. Não tome a cultura deste mundo. Queridos, a cultura que nós temos que viver é a cultura do céu e não deste mundo. Mas para isso nós vamos ser transformados na renovação da nossa mente. Fortalezas têm que cair da nossa mente. Crenças, falso evangelho tem que ser destruído na nossa mente. E a única forma de acontecer isso, a igreja, é pela palavra. É a palavra que nos lava. É a palavra que nos limpa. A palavra é fonte de poder. O Evangelho de Cristo Jesus, ele é o poder de Deus. Tudo vai passar, reinos vão cair, mas a palavra permanecerá para sempre. Nunca se esqueça disso. Tempos difíceis virão. Nós estamos no princípio das dores. Se posicione hoje como igreja. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Confesse seus pecados. Peça perdão. Endireita a sua vida. Você que faz parte, que é a igreja de Cristo, limpe-se cada vez mais. Aquele que confessar a Deus os seus pecados, ele é fiel para perdoar, e não só perdoar, ele purifica. Está se sentindo sujo? Ele lava com o sangue de Jesus. Ele te lava. Ele não só te perdoa, querido, mas ele te lava. Ele te coloca vestes brancas. É assim na nossa vida. O Senhor vai sempre, todas as vezes que você cair, o Senhor vai sempre te levantar. Mas cuidado, não confunda graça com liberdade de pecar. A graça não te dá liberdade para pecar. Aquele que peca deliberadamente não conheceu a graça de Deus. Provavelmente não nasceu de novo. Mas quem transgride a lei de Deus sente uma tristeza, uma angústia que vem de Deus, trazendo arrependimento para a sua vida. Se arrependa, deixa o pecado, se levante e prossiga. Persevere. Deus não vai desistir de você. Ele não desistiu de mim. Meu livro, minha história é prova disso. Eu fui um vaso estragado, que quebrou muitas vezes as mãos do Senhor. Mas Ele nunca jogou o barro fora. Ele sempre fez de novo. Ele sempre fez de novo. É isso que Ele faz com cada um de nós. Se o diabo está te trazendo culpa e acusação, depois que você já arrependeu, já confessou, repreenda Satanás. Repreenda Satanás, porque o acusador é ele. Toda culpa,
que o diabo trouxer sobre a sua vida, impedindo que você avance, repreenda, querido. Nós estamos vendo pessoas que não conseguem avançar, mesmo confessando pecados, mesmo se arrependendo, por causa da culpa e da acusação. Então, o que é a palavra? Tudo é a palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É a palavra, querida. A palavra é o poder de Deus para nós. Amém? Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam continuar, né, sendo edificados, né, por essa palavra, que essa semente possa germinar, que essa comida, por mais difícil que seja, assim como uma ovelhinha, rumina, come de novo. Rumina a comida e come de novo. Mas não deixe essa semente se perder na sua mente. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por este culto. Um culto da vitória, Senhor. Isso é um culto de milagres, Pai. Isso é um culto de milagres. Isso é culto, Senhor, de libertação. Isso é culto de cura. O Senhor é Deus de cura, o Senhor cura tudo. O Senhor está aqui, Senhor, para curar a nossa alma. O Senhor está preparando a sua noiva para encontrar com o Senhor, encontrar com o seu filho nas nuvens. E o Senhor vem saltando pelos montes, ó Pai. Ó Deus, levanta a tua igreja, erga a tua noiva nessa hora, para que ela possa marchar linda, pura e imaculada, Senhor. Ó Deus, fortalece, ó Deus, os meus irmãos nessa jornada, em nome de Jesus, Pai. Destrua as fortalezas da mente, através das armas que o Senhor nos deu, palavra, oração. Ó Deus, obrigada pelos meios de graça, são armas poderosas que o Senhor nos deu para vencer, meu Deus. Cura o teu povo nessa noite, meu Pai. Nós oramos agradecidos, meu Pai, por essa noite, em nome de Jesus. Amém.